Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Vida Secreta dos Outros Casais. Como é que vocês estão? Por aqui está tudo ok. Tive um fim de semana muito tranquilo, passei imenso tempo com a minha família, com os meus amigos, descansei, cuidei de mim. Foi muito bom, foi maravilhoso. Tive no fim de semana, no sábado, um piquenique de família, o piquenique anual da família da minha mãe, mais concretamente da família da minha avó materna. É assim um piquenique onde, no fundo, a minha mãe se encontra com os seus primos e eu com os meus segundos primos e terceiros primos e enfim, e onde a minha avó se encontrava com os irmãos que não via on a daily basis, não é, não via muitas vezes. E pronto, este ano foi o primeiro ano em que a minha avó não esteve presente e foi assim agridoce, mas foi muito divertido, foi muito bom estar com eles, continuar esta tradição que nos faz tanto sentido e portanto foi assim o sábado inteiro, foram mais de 12 horas com aquelas pessoas e foi muito, muito bom. Entretanto, também descansei muito, também vi muitas séries, já consegui acabar a última temporada de You. Eu não sei se algum de vocês já viu esta série, You, mas é uma série sobre sei lá se vou dizer psicopata, será que vou? Não sei muito bem, também não quero estar a fazer diagnósticos à personagem, mas é sobre um serial killer que mata muito, como dizer sem dar spoiler, hum, e se escuda da obsessão e do romance para matar, pronto, no fundo. E é muito interessante pensar como a mente do Joe, que é a personagem principal, funciona, e até depois de terminar a temporada, que é a última que saiu e a última de todas, penso eu, acho que já não vai sair mais nada, e deu-me muita vontade de eventualmente até trazer para este podcast o, algum conteúdo sobre isso, não necessariamente sobre a série, mas talvez até sobre a série, mas mais aprofundadamente sobre as narrativas que nós criamos na nossa mente e como isto acontece muito na série, o Joe nunca assume responsabilidade pelos seus crimes nem pelos seus atos, há sempre um outro protagonista na história dele, não é? A pessoa que impulsionou aquilo, eu não fiz isto porque eu tenho um problema, não, eu fiz isto porque tu me fizeste fazer isto, e portanto acho que até seria interessante trazer este tema. Mas pronto, isto para dizer que consegui acabar a temporada, estou muito contente com isso também. E pronto, contadas as fofocas da semana, vamos aqui ao nosso tema de hoje, que será uma reflexão sobre uma teoria que eu pessoalmente adoro e que trago muitas vezes para as consultas, ainda que eu não traga desta exata forma que vos vou trazer hoje. Os meus clientes já sabem mais ou menos do que eu vou falar, não porque eu lhes tenha falado do nome desta teoria, mas porque eu muitas vezes uso determinadas coisas desta teoria em específico, e que eles vão conseguir identificar de certeza daquilo que estamos a falar. Então, começando pelo início, queria só dizer-vos que a teoria que nós vamos falar foi criada pela Mel Robbins. Só para contextualizar um pouco, a Mel Robbins é uma das autoras mais influentes atualmente na área do desenvolvimento pessoal. Ela escreve imenso sobre comportamento, sobre mentalidade, sobre mindset. Eu não tenho bem a certeza da formação da Mel, mas gosto muito daquilo que ela escreve e do podcast dela. Ela tem um podcast chamado The Mel Robbins Podcast. Não tenho a certeza se ela é psicóloga, psicoterapeuta, psiquiatra. Eu acho que não é nada disso. Acho que é só uma pessoa com um aguçado sentido crítico e um desenvolvimento pessoal muito desenvolvido também. Desenvolvimento muito desenvolvido, passa a redundância, um grande nível de autoconhecimento e que foi chegando aqui a conclusões interessantes. E contextualizando mais um pouquinho até, para além deste novo livro da Mel Robbins, que tem o nome da sua teoria, que já vos vou dizer de seguida, e que vocês já sabem porque já viram no título do episódio. Mas a Mel já tinha escrito um outro livro chamado Five Second Rule, a regra dos 5 segundos, que é uma teoria que também tem suporte neurocientífico, claro, e que parte desta ideia de que se nós tivermos um impulso para agir em direção a algo que nós sabemos ser bom para nós, por exemplo, levantar da cama de manhã, falar numa reunião, enviar uma mensagem, um e-mail, iniciar uma mudança de vida, se nós temos essa vontade para fazer algo, não é, para agir em direção a algo, nós devemos contar até
5 ou contar regressivamente de 5 até 1 e agir imediatamente antes que o cérebro encontre desculpas ou tenha tempo de encontrar uma justificação para nos sabotar e para não fazer aquilo. Por exemplo, se eu preciso de me levantar do sofá e preparar-me para ir dormir, por exemplo, e isto é real, eu tenho imensa preguiça de fazer isto à noite, é super difícil para mim decidir quando é que vou começar a minha higiene do sono, o levantar-me e, ok, agora vou pousar o telemóvel, lavar os dentes, vestir o pijama, fazer skincare, é super difícil para mim fazer isto. Então, se nós contarmos regressivamente do 5 até ao 1 e depois fazermos logo, sem dar tempo para pensar muito sobre isto, nós conseguimos fazê-lo. Portanto, estamos sentados no sofá e só pensamos 5, 4, 3, 2, 1, levanto-me. Pronto. E aquilo que nos dizem os estudos sobre isto é que o ser humano tem uma tendência natural para adiar aquilo que é desconfortável e privilegiar aquilo que é imediato, o alívio imediato, mesmo que isso ponha em causa até o nosso benefício a longo prazo. Então, o que acontece é que esta regra dos 5 segundos funciona como uma estratégia prática de ativação comportamental, no fundo, que nos ajuda a combater essa inércia, essa vontade de ficar na inércia, sem fazer nada. No fundo, o que acontece é, se eu reduzo o espaço entre a minha intenção e a minha ação, eu impeço que o meu córtex pré-frontal, que é precisamente onde nós inventamos desculpas para não fazer o que precisamos de fazer, impeço que ele se ative excessivamente e, portanto, consigo só fazer. Enfim, mas o que eu quero realmente trazer-vos hoje é sobre uma outra teoria que aparentemente é muito simples, mas que me parece ainda mais transformadora do que esta dos 5 segundos, que é a Let Them Theory. A premissa desta teoria é que se alguém está a fazer alguma coisa que te magoa, deixa fazer. Não lutes contra aquilo que o outro te mostra, aquilo que o outro te faz, porque lutar contra é muitas vezes nós gastarmos recursos e energia quando nós não temos recursos e energia para gastar. E eu sei que parece fácil, mas é das coisas mais difíceis de fazer, principalmente nas relações, sejam elas amorosas, familiares, de amizade, relações de cordialidade, sociais, o que seja. Como é que isto funciona na prática? Acontece muito eu ter em consulta clientes que me dizem coisas como: então, mas e se os outros pensarem mal de mim? Então, e se alguém disser que eu sou incompetente no meu trabalho? E se o meu namorado disser que quer acabar comigo? A minha resposta, muitas vezes, e era isto que eu vos queria dizer com os meus clientes, se calhar nunca ouviram sobre a Let Them Theory, mas sabem exatamente o que eu quero dizer com isto, é que muitas vezes a minha resposta é: e então? E se falarem mal de ti? E se disserem que és incompetente? O que é que acontece? E geralmente, quando nós fazemos essa pergunta do "e então, o que é que acontece?", a resposta é nada. Então, e se falarem mal de mim? E então, o que é que acontece? Nada. Então, a Let Them Theory é um pouco isto: é o então, e se os outros pensarem mal de mim? Let them. Deixa. Então, e se disserem que eu sou incompetente? Let them. Deixa dizer, deixa pensar. Então, e se o meu namorado quer acabar comigo? Let them. Está no direito de acabar a relação se for essa a sua vontade. Nós passamos tanto tempo da nossa vida a tentar corrigir o outro, a tentar interpretar sinais nos outros, a tentar justificar a ausência, a tentar convencer pessoas a gostarem de nós como nós gostaríamos que elas gostassem de nós, a tentar convencer pessoas a ficar nas relações que têm connosco, sejam amorosas, sejam de amizade, a pensar sobre como nós queremos que os outros pensem sobre nós. Mas e se em vez disso nós só aceitássemos que isso não vai acontecer? Nós não vamos nunca conseguir controlar aquilo que os outros fazem, pensam e sentem a nosso respeito. Então, e se só permitirmos? E se só nós deixarmos? Let them. E qual é que é a base psicológica desta teoria? É porque isto não é apenas uma frase motivacional. Na verdade, até se enquadra aqui em vários fatores que me parecem bastante relevantes, sei lá, como a teoria da autodeterminação, que nos diz que enquanto seres humanos nós precisamos de autonomia, nós precisamos de sermos capazes de tomar as nossas decisões. Acho que isto também se liga com esta ideia de que nós precisamos de respeitar a autonomia do outro.
O outro tem autonomia para poder pensar sobre nós, sentir sobre nós e fazer connosco aquilo que ele pretende. Obviamente que depois nós tomamos decisões com isso e cada ação tem uma consequência, não é? Mas se o outro quer pensar que eu sou incompetente, ou por exemplo, no meu caso específico, se há pessoas que pensam que o meu trabalho é ridículo, e pode acontecer, e de certeza que existem imensas que já se cruzaram com o meu trabalho nas redes sociais e que acham que eu sou ridícula, ou que não digo nada de jeito, ou que o meu trabalho não devia existir, ou let them. As pessoas têm autonomia para poder pensar sobre isso. O que seria se eu estivesse ativamente a tentar corrigir, justificar, convencer as pessoas a gostarem do meu trabalho? Ou então, também há aqui uma boa ligação entre esta Let Them Theory com a teoria dos estilos de vinculação, que também já falamos muito neste podcast. Há pessoas com um estilo de vinculação mais ansioso que têm mais tendência para este controlo, esta perseguição em relação àquilo que os outros possam pensar sobre elas para garantir proximidade e para diminuir o risco de abandono. E a Let Them Theory pode ser especialmente desafiante para estas pessoas, porque ativa esse medo do abandono, porque estás só a deixar que as pessoas pensem o que querem pensar, mas é importante. É importante que nós treinemos esta nossa capacidade de. É um bocado o que se lixe, né? Vamos ligar o botão do pá, let them, que se lixe. Ou então, como defende a terapia da aceitação e do compromisso, que é uma coisa que eu também trabalho muito nas consultas, é esta lógica de que nós temos que aceitar o que está à nossa frente, que não é o mesmo que desistir. Aceitar o que está em cima do nosso colo, o que a vida nos atira para lidar, é nós pararmos de lutar contra aquilo que nós não controlamos. Quando acontece alguma coisa de relevante na nossa vida, seja um término de uma relação, seja a morte de um familiar, seja um despedimento, qualquer coisa que seja difícil de gerir, quando a vida nos entrega alguma situação deste tipo, porque é que nós haveríamos estar a lutar contra isso? Nós não conseguimos lutar contra aquilo que está. O que está, está. O que está aqui a acontecer na minha vida é o que está a acontecer na minha vida. E portanto, a única coisa que eu posso fazer é aceitar e comprometer-me a agir da melhor forma que me for possível. A agir em conformidade com aquilo que me parece ser o mais importante para mim. Como eu já vos tinha dito, uma das perguntas que eu mais faço em consulta que se enquadra nesta teoria é o e então? O que é que acontece a seguir? E eu sei que isto desarma muito os meus clientes porque, na verdade, a resposta, como já tínhamos falado, muitas vezes é não acontece nada. E eu acho que isto é uma excelente reflexão naquilo que realmente nós controlamos, não é? Como falávamos. Ou seja, quando alguém me diz, sei lá, Inês, eu tenho muito medo que os meus pais não gostem do meu namorado. E a minha resposta é: e então, e se eles não gostarem, o que é que acontece? A resposta muitas vezes é nada. Não significa que não exista uma consequência direta. Ah, isso pode desgastar a relação. Ah, isso pode desgastar também a relação com os meus pais. Os almoços de família vão ser mais difíceis. A forma como nós convivemos todos juntos vai ser doloroso. Ok, existe sempre uma consequência. Da mesma forma que a pergunta, então e se os outros pensarem mal sobre mim ou se os meus amigos falam mal de mim nas costas, também tem uma consequência no nosso bem-estar, na nossa autoestima e em tudo o resto que nos compõe, não é? Na nossa identidade. Mas a verdade é que muitas vezes, se nós pensarmos qual é a catástrofe, não existe, é nada. Nós não temos real controlo, como falávamos e vamos reforçar, sobre os pensamentos, as emoções ou os comportamentos dos outros, nem dos nossos, quanto mais. E esta sensação de que nós controlamos efetivamente aquilo que nós pensamos, sentimos, não vou dizer fazemos, porque fazemos controlamos, né, mas aquilo que nós pensamos e sentimos é falsa, esta sensação de controle é falsa. Esta ideia de que se nós esforçarmos, nós conseguimos pensar diferente ou sentir diferente é falsa. Na verdade, nós conseguimos mudar o pensamento, nós conseguimos mudar o mindset quando nós largamos, quando nós não nos esforçamos, quando nós percebemos que um pensamento é só mesmo isso, é um pensamento, não tem mais nada para ser, é só um pensamento. Não é um facto, não é uma verdade absoluta sobre o mundo, não é uma verdade absoluta sobre nós. É quando nós conseguimos largar que o mindset muda e os próprios pensamentos mudam também. Não é quando nós os tentamos controlar, não existe nada disso de controlar o pensamento, nem a emoção. Portanto, nós também não vamos fazer isto, se nós não fazemos isto connosco, nós não fazemos isto com os outros, certamente. Então, let them. Let them be, let them think, let them feel, let them.
ainda sobre esta ideia, gostava de vos trazer esta informação de que não são as situações que nos causam sofrimento, é a forma como nós pensamos sobre elas. Nós não sofremos pelo que nos acontece, nós sofremos pela forma como nós reagimos ao que nos acontece. Faz sentido isto? Portanto, eu não estou a sofrer porque, sei lá, o meu namorado acabou comigo, eu estou a sofrer pela forma como eu interpreto, como eu reajo, como eu penso sobre o facto do meu namorado ter acabado comigo. Porque, porque é que nós temos a certeza disto? Porque diferentes pessoas na mesma situação vão sentir coisas diferentes. Portanto, o meu namorado acabar comigo e o teu namorado acabar contigo vai ser diferente. Nós vamos reagir de forma diferente ao que nos acontece. É claro que há reações que são semelhantes quando há outras coisas que são semelhantes também. O amor que lhes temos, as coisas que pensamos sobre eles, a importância que eles têm na nossa vida, ok. Mas diferentes pessoas reagem de forma diferente ao mesmo acontecimento. Portanto, nós não sofremos pelo acontecimento em si, mas pela forma como nós reagimos, interpretamos e nós, enquanto pessoas, interagimos com a situação. Então a Let Them Theory é quase como se fosse um pilar desta ideia, que é foca no que está no teu controlo. E aquilo que está no nosso controle são as nossas atitudes, as nossas escolhas, os nossos limites, as nossas interpretações e a forma como nós reagimos ao que nos acontece e não ao que acontece. E, ao mesmo tempo, largar o que não está no nosso controle, que é, no caso, as escolhas do outro, os pensamentos do outro, aquilo que o outro faz connosco. Isto é a situação, nós não conseguimos mudar. Portanto, eu não sofro pelo que os outros pensam sobre mim, eu sofro pela forma como eu reajo a isso. Faz sentido isto? Eu não sofro pelo que o outro me disse, pensa ou sente a meu respeito, eu sofro pela forma como eu o interpreto. E muitas vezes isso até vai lá atrás, à nossa infância, aquilo que nós interiorizamos como necessário que os outros pensem sobre nós. Eu preciso que os outros saibam que eu sou boa, eu preciso que os outros saibam que eu sou bem-sucedida, eu preciso que os outros pensem que eu sou simpática, eu preciso que os outros pensem que eu sou competente, que eu sou bem-sucedida, que eu sou. Muitas vezes vem da nossa infância, daquilo que nós interiorizamos lá atrás. E nas relações amorosas e não só, claro, mas trazendo aqui as relações amorosas, esta perspectiva também nos ajuda a distinguir aquilo que é um amor saudável, um amor que respeita a liberdade do outro, mesmo quando essa liberdade até não coincide com a nossa vontade, e o amor controlador, que é eu precisar que o outro faça ou seja aquilo que eu espero. Eu precisar que o outro pense ou sinta aquilo que eu espero que ele pense ou sinta. E isto, obviamente, é válido nas relações amorosas, mas também nas amizades, nas relações familiares, etc. Mas nas relações amorosas, o let them também pode ser muito importante. Let them be. E eu sei que é muito fácil nós trazermos estas ideias, é muito fácil nós pensarmos sobre a Let Them Theory, é muito fácil nós estarmos aqui a debater sobre deixar ir ou não deixar ir, mas é muito difícil realmente fazê-lo, é muito difícil deixar realmente ir. Eu também passo por isso. Na verdade, o que nos dizem os estudos sobre rejeição social é que ser excluído ativa as mesmas áreas cerebrais da dor física, é muito doloroso. Quando alguém não nos inclui, quando nós não nos sentimos parte de um grupo, quando nós sentimos que fomos excluídos ou afastados da nossa rede social real, não redes sociais digitais. O nosso cérebro interpreta esta exclusão, este sentir que não somos parte, como dor real. Por isso é que é tão difícil aplicar o let them, porque pensar que os outros poderão estar a pensar coisas feias ou coisas más a nosso respeito dói muito. Claro que sim. Agora, quantas vezes é que nós ficamos presos a relações, presos a amizades, presos a contextos só porque não conseguimos tolerar a dor de deixar ir, de deixar aquela pessoa ser quem ela quer ser, pensar o que ela quer pensar, sentir o que ela quer sentir. Quantas vezes nós ficamos presos em relações a tentar controlar, perseguir este pensamento do outro, mudar o que o outro pensa a nosso respeito? Quantas vezes?
Não, mas eu quero que a minha colega de trabalho perceba que eu sou simpática. E portanto, todos os dias eu vou fazer todos os esforços que estão no meu alcance para que ela pense que eu sou simpática, mas ela vai sempre pensar o que ela pensar. Ela não controla também, né? Os pensamentos são selvagens, como já falamos. Portanto, ela vai pensar o que ela for pensar. Portanto, let-me. E quando nós aceitamos que as outras pessoas podem pensar diferente de nós, quando nós aceitamos que as pessoas podem pensar coisas más a nosso respeito e até coisas com as quais nós não nos identificamos, nós libertamos-nos de um peso muito grande, de uma carga que não é nossa e que provavelmente nós estamos a carregar às costas. E quando nós aceitamos isto, nós também ganhamos mais energia para investir em coisas que realmente importam para nós, sei lá, viver em prol dos nossos valores, daquilo que faz sentido para a nossa vida e até, diga-se de passagem, reforçar a nossa autoestima, porque nós deixamos de medir o nosso valor pelo que os outros acham, acreditam sobre nós e passamos a estar muito mais confortáveis com aquilo que nós realmente sabemos ser. Ou seja, recapitulando, nós não medimos o nosso valor pelo que os outros acham sobre nós ou acreditam sobre nós, e sim por aquilo que nós sabemos ser. Não é sobre pensar, é sobre saber. Eu sei quem sou. Eu sei o que eu me esforço para ser todos os dias. Eu sei onde é que eu quero chegar. Eu sei que tipo de pessoa é que eu quero ser. Aquilo que os outros interpretam dessa pessoa que eu sou não é minha responsabilidade. Let them. E isto é uma libertação emocional enorme. Muito, muito grande. Então, como é que nós podemos praticar este let them no dia a dia? Por exemplo, se alguém não te convida para sair, let them. Deixa não convidar. Se alguém não compreende o teu ponto de vista, se alguém diz que estás errada porque tomaste uma determinada decisão, deixa não compreender. Deixa pensar que estás errada. Let them. Pergunta a ti próprio: e então? E se a pessoa não compreender a minha decisão? O que é que acontece? Nada! Não acontece nada. É a tua decisão, foi a que te fez mais sentido. Então, se a pessoa não aceita, isto acontece tanto, agora está-me aqui a desbloquear muitas coisas. Isto acontece tanto quando falamos em decisões que são disruptivas no que diz respeito às regras sociais e à norma social, principalmente nas relações. Por exemplo, e se ninguém compreender que eu estou com um homem mais velho ou com uma mulher mais velha? E se ninguém compreender que eu não quero ter filhos? E se ninguém compreender que eu quero casar, mas não quero viver junto? Por exemplo, há casais que estão casados e vivem cada um no seu apartamento, na sua casa. E se ninguém compreender que eu prefiro viajar o mundo em vez de casar? E se ninguém compreender que eu prefiro casar em vez de viajar o mundo, por exemplo? Ou e se ninguém compreender que eu prefiro trabalhar por conta própria em vez de ter um trabalho 9-5 ou 9-6? O que é que acontece se ninguém compreender? Nada. Porque é a tua vida. No final do dia, os outros não estão a viver a tua vida, estão a viver a deles. E, portanto, os outros não vão deitar a cabecinha na almofada a pensar nas tuas decisões, vão pensar nas deles. Portanto, esta é a pergunta que eu faço imenso em consulta. E então? E se ninguém compreender, o que é que acontece? Aceita. Sabem aquela expressão que diz aceita que dói menos? Nunca fez tanto sentido. Porque é mesmo isto, aceita que dói menos, dói-te menos, faz-te sofrer menos. Aceitar que os outros vão pensar, vão sentir, vão não compreender, vão julgar, vão criticar, let them. Pensa numa relação onde tu tens forçado demasiado um determinado pensamento ou uma determinada ação numa pessoa. Sei lá, no teu pai, na tua mãe, no teu parceiro, num amigo. Tu tens forçado, por exemplo, que o teu pai aceite o trabalho que tu escolheste, o curso que tu escolheste, o teu parceiro. Tens forçado que a tua amiga X se dê com a tua amiga Y. Como é que seria se tu simplesmente aceitasses aquilo que os outros te estão a mostrar ser a sua realidade, ser a sua autonomia para decidir sobre a vida deles? Como é que seria se tu aceitasses simplesmente que o teu pai não vai compreender que tu tens esse trabalho? Como é que seria se simplesmente aceitasses? Será que aceitar dói menos? Porque aquilo que dói mais é perder alguém ou perder-te a ti própria ou a ti próprio numa batalha sobre a qual tu não tens controle e que vais perder. Porque aquilo que os outros pensam é deles, não controlas. Podes ter a sorte de conseguir mudar o mindset de alguém,
se fores muito boa nos teus argumentos, mas podes ter o azar de não conseguir, porque it is what it is. Portanto, a Let Them Theory, ou a aceitação, no caso, pode trazer-nos até imensos benefícios. Não só nos faz sentir mais livres emocionalmente, com mais energia, mais autênticos, mais fiéis a nós próprios, mais fiéis àquilo em que nós acreditamos, mais fiéis à vida que nós queremos viver. Sofremos menos com expectativas defraudadas, temos mais clareza sobre quem somos, sobre qual é a nossa identidade, quem queremos ser e o que é mais importante para nós, e até filtramos o que não importa assim tanto. Agora vocês pensam, mas será que o let-me não é ser frio? O let-me não é ignorar uma coisa que é importante para nós? Eu diria que não. O let-me é respeitar que nós não temos controle sobre a vida dos outros e que nós não queremos viver o que os outros querem que nós vivamos. Nós não queremos viver à procura de convencer os outros de que nós estamos certos em relação à nossa vida. Portanto, o let-me é nós termos confiança e amor próprio suficiente para dizer: tu podes ser e pensar o que tu quiseres, tu podes julgar o tanto que te fizer sentido, tu podes ter as tuas opiniões sobre o que entenderes em respeito à minha vida, obviamente, que eu deixo. Eu deixo. Mas depois eu escolho o que fazer com isso também. E portanto, se há uma pessoa que, quando nós aplicamos o let-them, se há uma pessoa que de alguma forma nos faz sentir desrespeitados, nós também podemos escolher o que fazer com isso. Portanto, eu deixo que tu penses o que quiseres sobre mim, mas eu depois vou decidir o que fazer com isso. Se eu tenho uma amiga que chega junto de mim e diz assim: eu acho, eu penso sobre ti que tu és egoísta, falsa, mentirosa, calculista, eu depois também posso decidir: pá, eu não quero alguém na minha vida que pense isto sobre mim. Mas eu não estou a convencê-la a pensar diferente sobre mim. Eu deixo que ela pense, mas depois eu decido o que fazer com isso. E acima de tudo, o let them também é sobre ter coragem de acreditar que se alguém quiser mesmo estar na nossa vida, ela vai estar, nós não precisamos de a convencer a estar. Nós não precisamos de empurrar, de implorar, de controlar esta pessoa para ela estar. O nosso papel é nós abrirmos espaço para que quem quer estar vai estar e quem não quer não vai. Não prender, deixar que abrir espaço para que as pessoas possam fluir da forma que lhes faz sentido. Se alguém quiser ir embora, let them. Se alguém quiser pensar mal, let them. E se quiser ficar, let them também. Agora, pensem comigo, enquanto estivemos aqui a falar sobre isto, enquanto nestes, sei lá, meia hora, mais ou menos 30 minutos que nós estivemos a falar sobre isto, em que é que pensaste? O que é que tu estás a ter dificuldade em deixar ir? Qual é o teu let them desta semana? Qual é o teu let them deste mês? Ou até desta fase da tua vida? O que é que tu precisas de relativizar? O que é que tu precisas de trazer para o e então? Qual é o problema? O que é que acontece? Qual é o teu o que é que acontece esta semana? Vais pensar sobre isso? Quero saber nos comentários qual é o teu let them desta semana. E pronto, malta, é isto que tenho para vocês hoje. Espero que tenham gostado desta teoria, deste tema e que fiquem a refletir sobre o let them, que possa trazer-vos até mais desapego àquilo que nós não controlamos, mais proximidade com aquilo que realmente importa, que é viver uma vida que vos faça sentido e que vos deixe feliz. Antes de terminar, lembrar-vos que podem enviar as vossas histórias, questões, confissões, inquietações, o que vocês quiserem para o link que eu deixo na descrição do podcast e na descrição do episódio. E claro, que me deixem também as vossas reflexões, os vossos let-them nos comentários, vou gostar muito de ler sobre isso. Portanto, estou disponível para conversar sobre o tema. Até para a semana, malta. Obrigada por me ouvirem e beijinho!